Olá, pessoal. Vamos falando sobre fortalecendo o ganha-ganha. Mais informações. Veja aí uma foto de pipas subindo aos céus, enfrentando a oposição do vento. Sem o vento não haveria essa imagem. Veja aí. Como que nós podemos gerar uma oposição? A oposição pode ocorrer por dois motivos. Por oponentes de ideias, A. B. Oponentes viscerais. Vejamos agora outro item, que é os oponentes de ideias. Oponentes de ideias, como pode ver na foto, quatro pessoas pensando diferente, pontos de vista diferentes, e, e a última pessoa aqui, o conciliador, gerando o resultado de sinergia. Oponentes de ideias. Um oponente de ideias é aquele que discorda na forma teórica, como já disse, pontos de vista. Eu digo, eu acho que deve ser feito assim. Aí o oponente, não, eu acho que deveria ser feito assado. É assim, lembre-se, nosso método inicia a combinação de ideias informações, experiências e sentimentos para chegar-se a um resultado mutuamente benéfico. É possível, com os dois lados trabalhando juntos, conseguir-se um resultado sinérgico. Isso acontece quando o resultado final excede a combinação de ambos os lados. Quando ocorre a sinergia, o todo é maior do que a soma das suas partes, como se 1 mais 1 fosse igual a 3. Em outras palavras, o acordo final pode dar às partes mais do que esperavam no começo. Quando isso acontece, você usa a pressão ou oposição do adversário para ajudá-lo a conseguir aquilo que deseja. Assim, um oponente de ideias é sempre um aliado em potencial, admitindo-se que uma solução em colaboração pode ser melhor para você e seu oponente. Mas por que esse resultado é obtido tão raramente? Porque a maioria das pessoas não leva em conta o que dissemos sobre criar confiança logo no início e começar com o consenso sobre o problema a ser resolvido. Em vez disso, começa a negociar anunciando suas alternativas ou opiniões. Opções. Podem até assumir uma linha mais dura e expressar suas conclusões como um ultimato. Quando o oponente apresenta sua posição, normalmente em termos numéricos, responde na mesma moeda. De repente, os dois lados são polos separados em um modelo de negociação competitivo do tipo ganha-perde. O aliado em potencial tornou-se subitamente um adversário. Se os dois lados percebem o dilema em que estão, podem desistir do confronto. Suponha-se que ainda não tenha ocorrido muitos danos. Podem compartilhar informações, reformular suas posições e ainda chegar a uma conclusão do tipo ganha-ganha, que é o nosso objetivo, né? Vamos a um exemplo. Uma entrevista entre empregado e empregador, onde o empregado quer ganhar 50 mil e o patrão quer dispor 30 mil. Enquanto negociam, as partes acham que podem ganhar ou pagar pelo trabalho e entra no embate. Mas após uma conversa harmônica, de confiança e colaboração, podem chegar a um acordo onde o empregado pode receber mais de 20 mil de diferença de outra forma. Por exemplo, 1. Com participação nos lucros. 2. Um carro da companhia. 3. Contribuição anual ao fundo de aposentadoria privada. 4. Um empréstimo a juros baixos. 5. Uma vaga cativa por seu carro. 6. Oportunidades educacionais para os seus filhos. 7. Um plano de assistência médica gratuita familiar executiva. Um plano de assistência dentária. 9. Seguro de vida gratuito. 10. Dinheiro para despesas. Poderíamos enumerar 1.000 tipos diferentes de benefícios, onde poderia compensar os 20 mil que o empregado quer. Vamos agora para um outro item. Um item conciliando a oposição, mas do oponente visceral. Então, o que seria o oponente visceral, né? O oponente visceral é um adversário emocional que discorda não só dos seus argumentos, mas discorda de você como ser humano. Ele pode até atribuir motivos sinistros ou escusos à posição que você defende. Assim cria-se uma tensão excessiva, fazendo julgamentos e acusações, e os dois lados começam um confronto. Obviamente, esse não é um ambiente propício ao surgimento de uma solução criativa, né? O oponente visceral é muito difícil de converter. Toda a lógica, todos os fatos, ideias e indícios serão inúteis. Assim, não os exponha logo no início. Evite produzir oponentes viscerais do mesmo modo como evitaria uma doença contagiosa. Você tem de ser capaz de expressar suas opiniões sem fazer inimigos viscerais. Deve ter em mente a lei da física, segundo a qual cada ação existe uma reação, não é? Quando atingimos a imagem pessoal a 2, é possível pedir perdão quando recobrar o juízo. Mas, se atingirmos a imagem de outra, em público, é bem mais difícil reconciliar. Melhor não atacar, não expor outros ao ridículo. Não apenas pelo outro, mas para você mesmo. Como ter certeza, então, de não fazer oponentes viscerais, né? Há duas regras, apresentadas aqui em termos negativos. Item 1. Nunca esqueça o poder da sua atitude. Como já falamos antes, negociação, seja no trabalho ou em casa, é um jogo. Leve a sério, mas não exagere. Mesmo que tenha motivos para retaliações, contenha-se. Lembre-se, a provocação em si raramente abala você. É sua ideia que você faz
dela que irrita. O rapto da amígdala, nossa mente reativa de defesa. Nada nem ninguém pode irritá-lo sem o seu consentimento. Item 2. Nunca julgue as ações e os motivos da outra parte. Não há como sondar o que se passa na mente de outra pessoa. Por isso, seria absurdo entender o que a incita ou impulsiona. Muitas vezes, até a própria pessoa não sabe. Não podemos avaliar as informações cedo demais, pois o interlocutor pode se calar. Um exemplo aqui, né? A mãe entra no quarto de seus filhos e diz: "Este quarto parece um chiqueiro." O que seria que iria acontecer com as crianças, não? Iriam se retrair e não iriam falar muito.